Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa live um pouquinho mais cedo, no horário de 7h30 da noite. Queria começar a live agradecendo a todos vocês que ajudam direto e indiretamente no nosso projeto Regeneração, né? Para que nós possamos realizar as nossas atividades. Então, muito obrigado a todos vocês. E hoje a gente vai ter aqui conosco a presença de Ed, né, que vai abordar o tema. Acho que a internet está um pouquinho lenta, mandei aqui acenar para ele, mas não está indo. Sobre o tema transição planetária, que vai nos esclarecer mais sobre essa transição, quais são os processos. Eu vou esperar ele mandar aqui o convite, né, para a gente abrir a live. Tá. Noite de aprendizado, de muito conhecimento, muito amor, que é o principal, né, para gerar a nossa evolução moral e espiritual. Seja bem-vindo. Boa noite, Henry. Tudo bom? Tudo bem, e você, como é que está? Melhor agora, né? Aqui com você, dividindo essa telinha aqui, falando sobre a doutrina espírita. Muito bem. A gente já acompanha o seu canal, gosto muito da sua forma de se comunicar, de abordar os temas. E aí, essa Obrigado. semana não deu para a gente fazer uma divulgação tão grande quanto, assim, deveria por alguns probleminhas. Mas hoje, graças a Deus, vamos ter essa live, né? E hoje a gente escolheu esse tema que é um tema que eu acho que gera muita curiosidade. Eu vi um comentário que você postou que também me gerou muita curiosidade, que foi quando você divulgou lá dizendo que essa questão de transição planetária não é apenas o planeta Terra que passa por esse processo, né? E muitas vezes a gente pensa só na gente, só naquilo que é habitual para a gente. E aí, Ed, eu queria pedir a você que se apresentasse, né, para os seguidores da gente, que desse continuidade aí ao assunto, para que a gente possa, nessa noite, aprender com você mais sobre esse tema. Boa noite a todas e a todos que estão nos vendo aqui. Henry, inclusive, obrigado, viu, pelo convite. Meu nome é Ed Moura, eu estou na cidade de Brasília, embora sou nascido em Goiânia, capital de Goiás, e eu sou o trabalhador, não vou falar dono, sou o trabalhador do canal Somos Underline Espiritismo. Porque esse canal, para mim, ele não é meu, é da espiritualidade. Então, eu sou um trabalhador dele. Esse canal está presente aqui no Instagram, Somos Underline Espiritismo. Nós também temos ele presente no YouTube, também Somos Underline Espiritismo. Inclusive, todo domingo, às 11 horas da manhã, tem sempre um vídeo novo, falando sobre doutrina espírita, alguns assuntos polêmicos e outros nem tanto assim, né? Nós também estamos presentes no Facebook, canal Somos Espiritismo, temos uma fanpage lá. E, assim, eu não divulgo muito, não, mas nós também estamos no TikTok. Estamos tentando. Eu não tenho tanta habilidade para fazer dancinha, não, mas estamos lá. Pronto, muito bem. E aí, Ed, para a gente entender, começa a falar sobre essa questão da transição planetária. O que seria essa transição planetária? Vamos começar a adentrar sobre o assunto, né, para a gente poder começar a situar todo mundo sobre o tema. Transição é aquilo ou alguém que passa de uma condição para outra, né? Então, planetário, a gente está falando de planetas. Aí nós temos que buscar um pouco aqui a doutrina espírita Allan Kardec, quando ele nos diz que existem cinco categorias de mundos habitados. 5 categorias de mundos habitados. Ele não falou de mundos, né? Então, quer dizer que existem mundos não habitados, que não entram nessa categoria. Aí a gente já logo vê que a categoria dos mundos também tem uma ligação intrínseca com seus habitantes. Então, 5 categorias de mundos habitados. Quais são? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes ou ditosos e, por último, não menos importante, aliás, muito importante, os mundos celestes ou divinos. Aí nós vamos falar sobre cada um deles aqui no decorrer da live, né? Eu acho que você tem algumas coisas mais para dizer aí, a gente precisa fazer a prece. Então eu já vou me segurar aqui logo. Pronto. Então, quem tiver alguma dúvida, porque assim, como a gente sabe, aqui o menino já colocou que ela está começando na doutrina espírita agora, que está acompanhando os estudos, então assim, quando a gente faz uma live, a gente abre um leque muito grande
para pessoas, né? Então a gente vai tentar fazer um contexto de uma forma que fique entendível, porque acredito que seja a principal função da própria doutrina espírita de nos explicar. Henry, pedir para Daniele Martins seguir o Regeneração CG e seguir também o Somos Underline Espiritismo, Somos Espiritismo. Que aí a gente pode até conversando assim e falando, né, passando algumas coisas sobre a doutrina espírita, né, para ela, né? E vai ajudando, se Deus quiser. Que o objetivo, gente, principalmente da doutrina, né? Que a gente tem que entender que a doutrina é maravilhosa, o espiritismo é perfeito, nós é que somos apenas alunos, estamos aprendendo, temos nossas falhas. Isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem clara, mas é uma doutrina que vem revolucionar a nossa vida. Então, você queria fazer a prece? Poderia fazer a prece inicial para a gente? Claro, é um prazer. Então, assim, eu gostaria de convidar a todas e todos que estão aqui conosco, nos assistindo, que se sentirem à vontade, fechar os seus olhos, pois isso não é um ritual, pois o Espiritismo não tem rituais. Então, quem se sentir à vontade, inclusive estiver vendo a gravação também dessa live, fechar os olhos e, assim, buscar aquietar a mente, mas começar agora a pensar com o coração. E assim, pensando com o coração, vamos imaginar surgir em nossas telas mentais a imagem de Jesus Cristo. Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, aquele que trilhou, que colocou seus pés neste mundo há mais de 2000 anos atrás e trouxe ensinamentos raríssimos que até hoje nós estamos tentando aprender, tamanha a riqueza desses ensinamentos. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela manutenção da vida. Agradecer por tudo que aconteceu conosco nesse dia, nesse domingo tão bom, tão maravilhoso, desde as primeiras horas da manhã até agora. Agradecidos somos, pois está escrito lá em Tessalonicenses 3,18, em tudo dai graças. Muito obrigado. Que os bons espíritos amigos estejam conosco, protegendo a nossa live e nos dando assim o brilhantismo de suas ideias para que nós possamos propagar melhor aqui a doutrina espírita. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Então, pode começar, que como eu lhe disse, hoje eu estou aqui para aprender com vocês, se Deus quiser. Pois é, nós havíamos já começado assim meio que estilo spoiler, né, falando das 5 categorias de mundos habitados, é dessa forma que está escrito lá na codificação espírita. Para quem não sabe, assim, até mesmo assim, para a gente alinhar conhecimentos, opa, Betânia Paiva está aqui, ó, minha irmã espiritual, viu? Nós somos gerados de pais diferentes, mas somos irmãos. Então, está aqui conosco, Betânia Paiva, lá de Cajazeiras. Ela tem um canal chamado Aprendiz Espiritista. Recomendo para a live, viu, Henrique? Ela está pertinho de Pronto, você. vou chamar. Você está em Campina Grande, né? Isso. Pois é, ela está em Cajazeiras aí, viu? Tá bem Pronto, pertinho. vou chamar. Assim que terminar, eu já vou falar com ela. Isso, converso mesmo. Pode falar que fui eu. Ela está até vendo aí. A Cida está aqui também. A Cida é uma grande amiga também, Cida Rachid. Olha só, as 5 obras de Allan Kardec são na ordem de lançamento: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São 5 obras também, as 5 obras que fundam o Espiritismo. Fora dessas obras aí, foi o que começou mesmo o Espiritismo, onde surgiu. Então, nessas obras, num dos livros, está dizendo sobre essas 5 categorias de mundos habitados que nós falamos aí. Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Olha só. Vou recobrar aqui agora o que está escrito em João, capítulo 14, verso 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, e crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois de que tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, eu voltarei para vos e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós estejais comigo. Então, Jesus já deixou claro, registrado lá em João, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, assim, a gente começa a fazer uma reflexão sobre essas moradas da casa do meu pai, os mundos habitados. Esses são os mundos habitados. Olha só, Henrique, existem em toda a galáxia, que envolve o sistema solar e outros sistemas aí,
Aproximadamente, isso aí são dados científicos, hein, da astronomia, aproximadamente 200 bilhões de sóis. Sóis, eu estou falando de Sol. Sol, estrela luminosa, estrela que emite luz. Não astros iluminados, ou seja, que recebe luz. A Terra é um astro, é um astro iluminado, é um planeta iluminado, recebe luz. Então, estou falando de sóis. 200 bilhões. O nosso Sol aqui é um Sol anão. Ele é pequeno. Pois existem sóis aí que, se a gente pegar 200 sóis igual o nosso, não consegue preencher os que existem aí, que são considerados grandes. 200 bilhões de sóis. Em cada um desses sóis, existe um cortejo de planetas que gravitam em torno dele, do seu campo gravitacional. Tem Sol, que é um planeta só. Alguns. Outros são 3, 4, 5, por aí. E há Sol, tem Sol por aí que são mais de 300 até 500 planetas orbitando em torno e sem colidir, sem problema nenhum, seguindo a sua trajetória. Então, se nós somos 80 milhões de habitantes aqui na planetinha Terra, eu fiz uma conta assim, mas eu sou de humanos, mas eu sei fazer conta. Então, daria assim mais ou menos 2.500 sóis para cada um de nós. Você ia ficar com 2.500 sóis. Eu ia ficar com 2.500 também. Cada uma das pessoas que estão vendo a gente aqui na live, aqui, ó, cada um ia ficar com 200 também. 2.500 sóis. 2.500 sóis para cada um de nós, olha só. Só para a gente ter uma ideia da dimensão. E nós, as pessoas, os cientistas, as máquinas, né, essas máquinas aí que têm inteligência artificial e que estão rondando aí o espaço ou estão aqui conosco, aqui na Terra, ela não conhece ainda toda a dimensão do espaço sideral. Ainda há muito a ser explorado. E ainda há também aquela questão dos buracos de minhoca, que já extravasa toda essa nossa noção de tempo e espaço. Então, eu já não vou nem entrar nisso aí, porque já é algo mais complexo. Então, olha só. Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai. 200 bilhões de sóis. Nesses sóis tem muitos planetas. E esses planetas têm luas também. Eu quase esqueci de falar. Tem as luas. Nós temos, se não me engano, Júpiter, que ele é um planeta gasoso. Não tem ninguém que mora lá em Júpiter. Mas nas luas de Júpiter, são 12, se não me engano. Desculpa se eu posso estar falando besteira aqui, confundindo os nomes, viu, gente? Porque eu não sou dessa área. Eu estudei aqui, assim, para passar a live aqui. Então, essas luas são habitadas. Nós temos também relatos de espíritos que moram em planetas como Júpiter, Saturno, Vênus, e falam das suas condições. Tem planetas aqui no nosso sistema solar que são muito atrasados ainda. Atrasados com relação à Terra. Estou pegando a Terra como referência, viu, gente? E tem, assim, planetas que já estão há muito tempo na categoria de mundos regenerados, como, por exemplo, a constelação de Capela. Lá em Capela, onde tem alguns planetas que já estão passando para a condição de mundos ditosos ou felizes, estão saindo da condição de mundos de regeneração. Então, dessa maneira, deixa eu pegar aqui, eu vou voltar a falar sobre transição de mundos. Olha só, os mundos inferiores. A existência é toda material nesses mundos inferiores. Seriam os mundos primitivos, né? Mundos primitivos e provas de expiações também. A existência é toda material. Reina com soberania as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, gente, nos mundos primitivos é a primeira categoria. O Deus acabou de criar o mundo, ele é primitivo. Aí Deus também acabou de criar os espíritos. Então Deus já começa a colocar esses espíritos lá nesse mundo. Nesse mundo, os mundos primitivos não têm noção de certo ou errado, de bem e de mal. Não tem noção. As pessoas, os espíritos que lá habitam, eles simplesmente estão seguindo mais um instinto e desenvolvendo o raciocínio. Estão começando a desenvolver o raciocínio. Então, eles não têm ainda essa noção, juízo de valor. Simplesmente assim, nasce, cresce,
luta para sobreviver, se reproduzem, protegem a prole, por instinto, aí depois desencarna. E quando eles desencarnam, a reencarnação é imediata. Eles não ficam vagando na erraticidade. Erraticidade é para onde o espírito vai depois que o corpo morre. O nome disso é erraticidade. É o plano espiritual, é o espaço. Então, eles não ficam muito tempo desencarnados. Então, eles desencarnam, já reencarnam logo, imediatamente. A partir do momento que esse homem primitivo começa a despertar consciência, ele começa a entender aquela primeira noção, lá a primeira noçãozinha de certo e errado, de bem e de mal, de belo e de feio, vamos colocar assim, né? O bom e o belo, o ruim e o feio. Ele começa a ter essa noção, aí ele já começa a habitar um mundo de categoria diferente. Tem uns que despertam a consciência mais rápido, então ele sai desse planeta e vai para outro. Mas tem aqueles que mantêm assim lá naquela média, assim, não pertence a nenhum desvio padrão. Fica naquela média. Então acontece que esse mundo evolui junto com eles. Então esse homem já começa a despertar, então já começa a ter mais ou menos uma noção disso. Então o mundo já passa a ser o quê? De provas e expiações. Porque aí, quando tem-se a noção do que é bem e do que é mal, aí entra a questão da expiação e da prova. Expiar é com X. Expiar é pagar com sofrimento, é remissão, é remir. E prova é provar que eu não erro mais, provar que eu não vou cair mais. Ou não, né? Às vezes a pessoa passa por uma prova e erra, né? Ou seja, não é aprovado. Nós vamos falar da pandemia ali na frente, aí, mas, assim, sobre a pandemia, e vamos falar sobre isso, sobre prova. E então, esses espíritos, eles começam a ter aquela coisa. Chega um momento em que o espírito, depois de muita guerra, de muita batalha, muita morte, muita sanguinolência, esse espírito, ele sente o quê? Um remorso. Ele sente que não podia ser daquele jeito, que não precisava ser assim. Então esse aí é um pulo no adiantamento do espírito. Então ele começa a crescer e a entender o que é o sofrimento, o que é a dor. Entender que o outro que ele está fazendo mal também sofre a mesma dor que ele sofre. Então, assim, é daí que começa o processo evolutivo dentro de um mundo de provas e expiações. Então, esse espírito, ele começa a pedir para reencarnar, aí ele já fica na erraticidade, planejando a sua reencarnação. Aí ele pede já para reencarnar em tal ou tal situação que ele vai resgatar os males que foi feitos. Ou então resgatar uma oportunidade que foi tirada a ele. Ele ia ser rei, só que foi assassinado. Então ele pede a Deus, eu quero reencarnar porque eu preciso ser rei. Então ele vem, reencarna e cumpre o seu reinado. Aí ele tem a experiência do que é ser um líder, de viver na opulência, na riqueza. Aí ele depois, na próxima vida, ele já nasce como pobre. Aí ele entende, assim, não estou falando assim com essa consciência da gente, estou falando assim espiritualmente falando, da consciência espiritual. Aí começa a entender assim, o que é mais difícil, é ser rico ou ser pobre? Sendo que quando a pessoa nasce rica, ela também passa por muitas provações. Muitas provações e é muitas vezes o que declina o espírito. E a gente pensa que é fácil, mas não é. Espiritualmente falando, não é fácil ser rico. Pode ser assim, material, para quem vive na matéria, pode ser uma beleza, né, ser rico, né? Para quem vive com só a vida sensual, a vida materialista. Mas espiritualmente é diferente. Não estou falando que é proibido ser rico, não, gente. Não é proibido, não é pecado. Pelo amor de Deus, não existe isso. O negócio é usar a riqueza a seu favor. Usar a riqueza para evoluir o seu espírito. Usar a riqueza para quê? Fazer a caridade. Para ajudar os nossos próximos e os nossos irmãos. Então esse espírito chega um momento que quando ele já entende que o sofrimento faz parte da vida e ele entende o que é o verdadeiro amar, aí ele já vai para uma categoria diferente. E o mundo evolui com ele também. Vai para o mundo de regeneração, que são os mundos intermediários. Nesses mundos, olha só, Henrique, misturam-se o bem e o mal. Aliás, é o mundo de provas e expiações e de regeneração que está começando ainda. Né? Nesse mundo mistura-se o bem e o mal. Predomina um ou outro. Predomina ou o bem ou o mal. No mundo de regeneração, predomina-se o bem. Segundo o grau de adiantamento da matéria que existe nesses mundos. Então, assim, tem mundos de regeneração que estão muito evoluídos, que a noção que eles têm lá de mal é muito diferente da nossa. Nós aqui já temos uns lampejos que nos diz o seguinte, que não basta só não fazer o mal.
Não adianta ficar quieto. Ah, não estou fazendo mal. Não. Você tem que fazer o bem. Pois deixar de fazer o bem é um mal. Então, nesses mundos, isso já é algo assim, já que salta aos olhos, já é algo assim que realmente comove. Porque é algo assim muito ruim, a gente comparando com os dias de hoje. E tem os mundos evoluídos. Esses mundos evoluídos os mundos ditosos ou então os mundos celestes. Os mundos ditosos ou felizes é aqueles onde o bem sobrepuja o mal. Você praticamente não se fala em mal lá. Ou serve de habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, assim, não se fala mais em mal, em atraso, assim, todos os espíritos já têm. E nesses mundos é muito raro a reencarnação, pois a reencarnação é muito frequente nos mundos primitivos e mundos de provas e expiações. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai perdendo a necessidade da reencarnação. Chega um momento em que os espíritos evoluem tanto que eles reencarnam como missionários, apenas para fazer missão, para serem missionários. Aí chega um momento que nem isso mais. Que aí já o trabalho deles é tão evoluído que já usa outros métodos, que não é a reencarnação. Aí eu estou falando já dos mundos felizes ou ditosos. E tem os mundos celestes que, infelizmente, não tem como a gente falar. Falta tutano, falta para a gente palavras para dizer o que é o mundo celeste, o que é o mundo divino. Nós não temos condições de dizer. Aqueles que se arvoram em dizer que o mundo celeste é isso, 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 isso. Tudo bem, está limitando. É igual a gente querer falar sobre Deus. Tudo que nós espíritas podemos falar sobre Deus é o que os espíritos nos ensinaram, espíritos puros evoluídos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, esses mundos primitivos, esses mundos celestes, também é a mesma coisa. Nós não temos uma definição para dar para esses mundos, porque nós não conseguiríamos entender, devido ao nosso atraso espiritual. Oi, Kátia, tudo bom? Kátia Schaeffer é uma grande amiga minha, está comigo desde o início. Então, assim, evoluindo. Você quer falar alguma coisa? Eu sou assim meio manipulador, né? Desculpa, viu, Henrique? Desculpa. Não, pode falar, daqui a pouco eu falo, estou ouvindo. Então, certo. E o que é a transição de mundos, então, né? A transição, o planeta Terra, né? A Terra pertence à categoria de mundos de provas e expiações, como já dizemos, né? A razão porque aqui, nós, pessoas, vivemos de braços dados, com tanta miséria. E a gente pensa que não, mas quando a gente olha aí nas regiões periféricas das cidades que a gente mora, nas regiões mais pobres do nosso país, por exemplo, o Brasil, e a gente extravasando as fronteiras, a gente começa a olhar no mundo, a gente vê que existem países que estão em uma situação muito absurda mesmo, onde falta tudo e como se isso já não fosse ruim, ainda tem as guerras civis, tem aqueles grupos que são envolvidos com ideologias que só leva realmente à morte, ideologias que têm como pano de fundo a religião, principalmente uma religião tão bonita igual a religião islâmica, a religião dos nossos irmãos muçulmanos, uma religião tão linda. Quando você lê o Alcorão, é como se você estivesse lendo o Novo Testamento da Bíblia. Tamanhos conhecimentos que tem naquele livro sagrado, o Alcorão. Só que aí, espíritos atrasados, ainda totalmente materializados, usam a religião como pano de fundo para quê? Para promover guerras. Grupos como, por exemplo, o Talibã, e há algum tempo o ISIS, né, que é o chamado Estado Islâmico, que o nome é ISIS. Ainda existem pequenos focos deles lá na África e no Oriente Médio. Infelizmente, usam a religião como pano de fundo para quê? Para massacrar outros. E assim como existe em outros países do mundo também isso. Pessoas que usam a religião para exterminar povos, fazer genocídios. Isso é muito triste mesmo. Por isso que nós vivemos ainda. Mas nós temos lugares nesse mundo que já estão praticamente assim, numa era de regeneração. Se a gente pegar outros países por aí, onde as pessoas vivem felizes, laboriosas, trabalhando pelo bem coletivo, e não mais trabalhando para si, mas trabalhando pelo coletivo. Então a gente vê que já tem aquele clima de regeneração. Então a Terra, ela está passando por um momento muito sui generis, se a gente for pensar assim. A transição planetária, eu fiz uma pesquisa aqui, ela iniciou-se mais ou menos há 200 anos. Lá para 1820, 1819, por aí. Não teve assim um acontecimento catastrófico, alguma coisa que a gente ficasse assim, sabe, em 1819, 1820, 1821. Não aconteceu nada.
Mas a transição planetária começou lá. Começou lá. E muito antes de 1820, Jesus, quando ele esteve aqui no mundo, ele já estava preparando a Terra para entrar numa transição planetária também. Quando ele veio justamente no momento em que a Terra sairia de um mundo primitivo. Então ele já veio preparar o mundo para quê? Para entrar na prova, na categoria de provas e expiações. Então por isso que ele nos preparou bastante com relação ao amor, amar o próximo, porque ele sabia que isso seria o melhor antídoto para nós passarmos por provas e expiações. Então todo o ensinamento do Cristo, o ensinamento moral que o Cristo trouxe para nós, vem ao encontro disso. E essa transição planetária pela qual nós passamos, ela terá, segundo a pesquisa que eu fiz aqui, o ponto alto dela vai ser entre 2020 e 2050. Vai ser o ponto supremo. E eu não preciso nem dizer, né, que 2020 nós tivemos o quê? A pandemia do SARS-CoV-2, o famoso coronavírus, né, que trouxe uma doença chamada Covid-19. A Covid. Aí vem uma pergunta, Henrique. A transição planetária já começou na Terra? Ou a transição planetária se fez mais visível em 2020? Ela se fez mais visível. Ela já tinha começado há muito tempo atrás. Só que ela se fez mais visível agora. Esse foi um preparativo muito grande. Nós tivemos alguns eventos assim isolados, como, por exemplo, o atentado de 2001 com as Torres Gêmeas, que inaugurou uma nova fase no mundo, pois começou-se isso que a gente vê hoje, né, do chamado terrorismo, a guerra com o inimigo invisível, que não existe, não é dois países guerreando em si, é um país guerreando contra uma ideologia. Os Estados Unidos declarou guerra a uma ideologia, o terrorismo. Aí nós vemos também o tsunami que aconteceu lá na ilha de Sumatra. A Terra deu as placas tectônicas deram uma mexida e isso fez com que levantassem-se ondas marítimas de 30, 35 metros e varreu todo o país praticamente. Nós vimos isso aí acontecer. Então agora em 2020 foi uma pandemia mundial. Não teve nenhum país. Eu acho que foi só só o Polo Sul, o Polo Norte e o Polo Sul que deve ter ficado livre. Mas todos os países tiveram, uns com mais incidência, outros com menos. A epidemia do SARS-CoV-2, do coronavírus. E nós aprendemos muita coisa com essa pandemia. Pessoas colocaram para fora o que realmente elas eram. Nós estamos colocando para fora o que nós realmente somos. Pessoas se aliaram a ideologias de negacionismo. Para quê? Para colocar para fora o seu egoísmo, a sua atitude egoísta, de não se importar com o próximo. Não vai acontecer nada comigo, não. Eu posso ficar tranquilo, sair sem máscara na rua porque eu sou forte. Mas essa pessoa esquece. Ela pode até ser forte, mas ela esquece que o outro do lado não é. Ela esquece que esse vírus, essa doença, ela tem manifestações diferentes em cada corpo, em cada pessoa. Existem aqueles assintomáticos, mas tem aqueles que vão para a UTI, ficam lá deitados de bruço com um tubo que entra aqui pela boca e vai até aqui na entrada do pulmão. E a pessoa passa, sei lá, quanto tempo lá. Pois se ela não fizer esse procedimento, ela morre asfixiada, ela morre afogada no seco. Isso que é triste. Mas teve aqueles também que botaram para fora o seu altruísmo, o seu amor ao próximo, colocaram para fora uma maneira moderna, de expressar o amar o próximo como a si mesmo. Pessoas que, morando em apartamentos, se ofereceram para fazer compras para aqueles que tinham comorbidade, pessoas de idade, faziam compras, ajudavam, procuravam fazer o máximo possível. Na rua sempre levavam máscara a mais. Aí se visse alguém sem máscara, tirava, dava uma máscara para a pessoa. Então, assim, pôs para fora aquilo de bom que existe. E eu vou falar a verdade. Vou falar assim, com muita propriedade. Essa pandemia, ela aconteceu por um desígnio de Deus, pois nada acontece que Deus não saiba.
E Deus, ele com certeza, ele viu como é que foi o nosso desempenho, como é que foi a nossa performance durante essa pandemia. Essa pandemia não acabou ainda, nós estamos aí sofrendo o risco da variante Delta. Então, nós temos que ainda manter os cuidados. Estamos sendo vacinados, imunizados, né? Mas essa pandemia ensinou bastante sobre isso. Muitos desencarnaram, às vezes até aqueles que a programação de desencarne não estava ainda assim para ser agora, seria um pouco mais tarde, mas aconteceu. Mas ficou muito evidente aí quem realmente é o egoísta, o orgulhoso, e quem é o caridoso e humilde. Isso deixou muito claro. E eu quero falar agora também, voltando a Kardec, sobre a Gênese. A Gênese é um livro, esse livro aqui, faz parte da codificação, como nós bem falamos. O último capítulo dela é o capítulo 18. E tem um item lá chamado 33, e esse capítulo 18, ele diz o seguinte: são chegados os tempos. É lá no finalzinho do livro A Gênese. São chegados os tempos. E o item 33 diz o seguinte: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Olha só, hein? Essa modificação se opera em todos quanto lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos que estiveram aqui. Eles voltam a reencarnar na Terra, mas pensando e sentindo de outra maneira, ou seja, aprendendo a lição. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque, então, conforme as proporções que assuma numa geração, pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam populações. Olha só a pandemia aí. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos e não atingem o espírito. O espírito não morre. O que morre é o corpo. Ativam o movimento de vai e vem entre mundo corporal e mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, grandes crises sociais se surgiu numa era de progresso. Resumindo, o que Allan Kardec fala? Que nós estamos passando, sim, por uma provação coletiva, uma expiação coletiva, e a tendência é ela ser um pouco pior. Mas a gente tem que entender o seguinte: quanto pior é uma prova, ela se pareça para nós, que a gente possa achar que ela está sendo ruim, é porque a gente está realmente chegando ao final dela. É porque isso está acabando. Nós estamos já entrando em uma nova era de progresso. Quando nós passamos por uma provação individual, quando parece assim que a gente não vai aguentar, é esse momento que a gente precisa reunir forças, buscar ajuda, se for o caso, busca ajuda, porque é nesse momento que a sua provação está acabando. A provação está acabando, é nesse momento. Lembra, o ponto mais alto da noite, da escuridão, das trevas, é quando dá meia-noite, às 12 horas. Mas é justamente aí que começa o quê? Começa a madrugada. E a madrugada vem com o raiar de um novo dia, de luz, de iluminação. Nós devemos pensar sempre assim. Então, nesse livro A Gênese, já estava dito lá que nós passaríamos por isso e nada disso é à toa, nada é por acaso. Nós não podemos nos enganar com relação a isso. E outra, o que morre é o corpo físico, o espírito não morre. Então, assim, a gente desencarna e volta aqui para a Terra, só que volta em outro corpo e volta com outro entendimento. O antagonista de ontem, o negacionista de ontem, ele já vai voltar como alguém que vai se importar com o coletivo, com o todo, que vai se importar com quem está do lado, o próximo. É assim que as coisas funcionam. Pois se ele não conseguir evoluir, ele vai ser convidado a ir para um mundo atrasado. Ele não vai mais poder continuar aqui na Terra. Porque tudo evolui. E aqueles que são renitentes ainda, naquela situação ainda atrasada, acabam tendo que sair.
E é isso que acontece. Nós todos estamos imersos na lei divina. A lei divina, ela é um complexo. É o decálogo, é os 10 mandamentos. É o grande mandamento da lei, que está lá em Mateus, capítulo 22, verso 36 a 40. E também as leis morais, que está na parte terceira de O Livro dos Espíritos. A lei de adoração, a lei de trabalho, lei de reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, lei de igualdade, liberdade e lei de justiça, de amor e de caridade. É uma lei só. Ela tem 3 nomes, mas é uma lei só. Lei de amor, justiça e caridade. Cada vez que nós nos aproximamos mais das leis divinas, mais evoluídos somos. Espera aí, eu quero só voltar aqui. Porque é o seguinte, o grande mandamento da lei é aquele: amai o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E daí Jesus falou que esse é semelhante ao outro. Então ele resumiu todo o decálogo, todos os 10 mandamentos, nessas 2 leis. Aí os espíritos vêm e trazem para nós as leis morais. Elas são 10, as leis morais. As leis de Moisés, o decálogo, são 10 também. Se a gente for olhar, existe uma correlação entre elas. Depois, eu não vou entrar aqui nesse particular, porque senão vai alongar muita live. Mas se você pegar os 10 mandamentos e as 10 leis morais do Livro dos Espíritos, você vai ver que existe relação. Existe uma relação até íntima. Então, assim, essa lei, as leis morais, ela já foi dita para Moisés lá naquela época do Monte Sinai. Só que Moisés, ele psicografou as leis, o decálogo, mas ele quebrou as pedras. Ele se arrependeu, ele não quis, achou que não ia dar certo. Só que depois ele voltou lá e escreveu do jeito que ele tinha ficado na cabeça dele. Por isso que saiu o decálogo daquela forma. E tudo bem que o decálogo, se você for olhar na Bíblia, não existe um decálogo lá, as 10 leis direitinho, bonitinhas lá. Não, existem várias leis. Mas o desdobramento dessas leis tem a ver com as leis morais que está no Livro dos Espíritos. Então, o que eu estava dizendo é isso. Cada vez que nós nos aproximamos mais das leis divinas, mais nós evoluímos. Se a gente conseguir viver de acordo com as leis divinas. Nossa evolução espiritual se dá em ciclos evolutivos. Então, assim, é como se fosse aqueles ciclos que a gente vai evoluindo, vai crescendo. Então, a gente passa por experiências boas, experiências ruins. Experiências que trazem sofrimento, experiências que trazem alegria, felicidade. Tudo é experiência. Tudo é subterfúgio para a gente evoluir. Às vezes a pessoa está passando por uma situação boa na vida, assim, prazerosa, ela está tendo oportunidade de evoluir. Aquele que nasce em uma situação muito ruim, penosa e de extrema pobreza, ela também está tendo a oportunidade de evoluir. Por isso que nós devemos realmente respeitar a todos e promover o bem. Porque essas pessoas, todos nós precisamos passar pela experiência que passamos. Mas nós não somos deuses no sentido de querer que a pessoa continue sendo o que ela é. Não, nós devemos promover os nossos irmãos, principalmente aqueles que são pobres, que passam por dificuldades. Nós devemos fazer a promoção social deles. E, no caso nós espíritas, promoção social espírita. A caridade, a campanha da Fraternidade Alta de Souza, a campanha do Quilo, a sopa fraterna. E também, claro, ensinar a pescar, não só dar o peixe, ensinar a pescar também. Isso ajuda demais da conta. Então, a cada ciclo evolutivo, concluído, o planeta em que nós vivemos muda de categoria. Porque aí a matéria, a condição material do mundo também passa a ser outra, pois nós vamos tendo outras necessidades. Assim, o nosso corpo físico muda também, porque a nossa necessidade passa a ser outra. E quando em uma nova categoria esses mundos transitam, outra compreensão nós temos das leis divinas. Assim a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai entendendo melhor como é que é a aplicação das leis. Essas leis que a gente fala hoje, as leis divinas, na época em que Jesus esteve aqui conosco, a compreensão dela era outra. A compreensão da lei divina era o olho por olho, dente por dente. Jesus é que veio tirar isso, do olho por olho, dente por dente. Ouviste o que foi dito, né? Se alguém te fizer o mal, você tem que ir lá e fazer o mal também. Porém vos digo, Jesus falava, né? Pagai o mal com o bem. Então Jesus já trouxe essa inovação. Jesus trouxe outra inovação, dizer que Deus é Pai. Ninguém falava que Deus era Pai. Foi inovação de Cristo. Jesus trouxe também outra inovação, que existe um reino
Só que é um reino dos céus, não é um reino que está ali a 2.000 quilômetros, não é um reino que você indo aqui a oeste, andando, você vai encontrar um reino. Não, é o reino dos céus. E onde é que está o reino dos céus? Está no coração de cada homem. Aí vem os espíritos e falam, onde é que está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec. Os espíritos falam, isso está escrito na consciência. Então, a gente vê que tudo casa, tudo se complementa. E nós não podemos nos abster disso. Nós devemos, sim, sempre procurar evoluir, buscar coisas boas para nós, mas também procurar fazer isso pelo nosso irmão. Por mais difícil que seja, por mais que seja renitente no erro esse nosso irmão, ainda que seja membro de nossa família, nós precisamos sempre ter essa paciência e buscar a evolução, buscar sempre tentar amar. Mas amar não de forma assim novelesca, igual as novelas falam, igual a gente vê esse amor sexual. Não, é o amor verdadeiro mesmo, aquele amor em que a gente respeita, em que a gente tolera, em que a gente aplica a empatia com relação ao outro, inclusive o respeito. É isso. Acho que eu já falei demais, né? Não, pode falar. É verdade. A grande questão do espiritismo, que ele traz como grande diferencial, a ser meu ponto de vista, é o convite a essa viagem interior, né? A gente vem estudando muito, por exemplo, a gente vai falar sobre transição planetária, a gente observa a questão de cada planeta dentro de suas características, mas a gente tem que fazer uma reflexão de em qual planeta eu me encontro, qual é o meu estado psíquico, qual é o meu estado espiritual, e onde é que eu seria colocado, né? O karma, que a gente vê muito espírita falando, não é uma questão necessariamente espírita, porque a gente sabe que as leis de Deus são leis de amor. Então não existe essa coisa de mal se paga com mal, e Jesus veio, como você disse, justamente colocar tudo isso por terra, né? Nos ensinar a questão do amor, nos ensinar a questão da benevolência, olhar o outro como você gostaria de ser olhado, e trazer o maior convite de que não é amar o outro como eu me amo, mas é amar o outro como Jesus amou. E como foi que Jesus amou o outro? Jesus amou o outro sem esperar nada em troca, sem esperar ser aceito, sem esperar o obrigado, sem esperar, até porque ele teve tudo o contrário disso. Ele, né, nos deu tudo e o que nós demos a ele foi uma crucificação naquele momento. Então, a gente tem que começar a pensar sobre isso e, ouvindo logo as primeiras palavras que você falou, sobre a questão do universo, da imensidão do universo, ela traz uma reflexão do quanto a gente deve deixar de ser egoísta. E aí a pessoa pode perguntar por quê? Olha a dimensão do universo, olha a dimensão da quantidade de planetas, olha a dimensão de quantos habitantes vão ter nesses planetas. E às vezes a gente acha que todo mundo, todas as circunstâncias estão agindo contra nós. Estão vindo contra nós para que nos dê uma vida mais dificultosa, para que nos dê uma vida mais difícil, mas dificilmente a gente se questiona qual é o nosso papel diante daquela situação. Nesse planeta de provas e expiações, a gente vê um local onde a gente precisa ainda da presença do mal para poder entender a necessidade do bem. E aí, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o quê? Infelizmente, nós temos uma condição espiritual e uma condição moral de que eu preciso muitas vezes adoecer para entender a importância da minha saúde. Então, eu não dou valor a poder levantar, poder respirar, poder trabalhar, poder fazer as coisas mais simples da vida. Como profissão, eu sou fisioterapeuta, já tive muito trabalho assim, na questão de UTI, pacientes terminais, né? E eu sempre vejo que a grande pergunta deles naquela hora de despedida do plano físico é o que ele poderia, não é nem o que ele fez, é o que ele poderia ter feito. Então, o grande questionamento é o que é que eu poderia ter feito. E aí a gente vem para aquela escala dos espíritos. Porque quando a gente vai estudar o espiritismo, eu vejo que muitas pessoas terceirizam muito. Então, eu vou estudar a escala dos espíritos para a gente ver a questão das comunicações, classificar se esse espírito é mais evoluído, é menos evoluído.
E eu fiz um teste, eu sempre vou puxando para mim, eu fui olhar em qual escala de espíritos eu estava. Se eu tivesse, que eu quero saber, né, em qual escala estava ali. E uma das coisas que a gente viu, eu pelo menos ouvi mais durante esse processo de pandemia, no começo foi um início de uma reflexão interior, né, da gente começar a se preocupar, e depois isso foi trocado pela seguinte frase: tá, a minha vida não está dando certo, mas tudo bem, a de todo mundo não está dando também. Então, meio que aquela coisa, estou sofrendo, mas todo mundo está sofrendo, então isso faz o meu sofrimento ser menor. E aí a gente entra muito naquela característica dos espíritos neutros, que são espíritos que não fazem o mal, mas também não fazem o bem. E esses espíritos neutros estão lá naquela base da escala. Por quê? Porque você está aqui para fazer algo. Eu sempre, na questão dos atendimentos fraternos que eu tenho feito durante a pandemia e nas conversas, eu tenho dito às pessoas o seguinte: tá, você acha que nesse processo de desencarne, desencarnaram tantas pessoas, e você acredita que você ficou aqui por acaso? Você acredita que não foi dada uma segunda chance, ou Deus não está te dando uma oportunidade de olhar para a sua vida de uma forma diferente? Na minha concepção, e aí não é na do Espiritismo, eu acho que a gente está tendo a grande possibilidade de voltar a reviver as leis cristãs. Não leis punitivas, mas de buscar no Evangelho a explicação e entender a importância do amar o outro sem julgamento, do não condenar o outro, a importância de olhar a sua evolução, de pensar qual é o seu papel no mundo, o que é que você veio fazer, o que é que você está deixando, o que é que você está plantando. Infelizmente ou felizmente, porque a gente não sabe dos propósitos, dos acordos espirituais, nesse processo, uma semana antes da minha mãe tomar a vacina, ela veio a adoecer de Covid, foi uma coisa muito rápida, e foi uma paciente que entraria, teria tudo para no outro dia ter alta e sair. E ela veio a piorar de uma hora para outra, veio a ser entubada, e acabou que não acabou que vindo a desencarnar. 56 anos, uma pessoa nova, que eu poderia, assim, até questionar muito. Ah, meu Deus, era uma pessoa que só fazia bem às pessoas, que ajudava muito e tudo mais, mas a gente sabe que existe um propósito de Deus para tudo, né? E nos cabe, mesmo que não entender, mas aceitar esse processo, porque às vezes a resposta não vem agora, mas a resposta vem lá na frente. E na hora do velório dela, né, a gente estava sem condições de perguntaram, né, é uma coisa restrita para a família, se a gente queria fazer uma oração, se a gente queria falar alguma coisa. E na hora do velório dela, o meu mentor se apresentou do lado e ele começou a me dar um discurso que para mim foi muito marcante, e eu até disse às pessoas, eu disse, não sei como eu vou falar, mas eu tenho que expressar isso. E muitos dos questionamentos das pessoas que perdem os seus entes queridos por Covid, nessa situação atual, é de não poder velar o corpo, de não poder ter aquele processo. E eu acho que são palavras que ele me disse que eu vou ficar, acho que até o último dia da minha vida eu vou recordar isso, que ele disse o seguinte, que a importância do indivíduo aqui na Terra não é, na sua despedida, não é o grande cortejo que ele tem, a quantidade de pessoas que seguem aquele corpo físico, os gritos que acontecem durante o velório, ou as orações que são feitas em altos tons para mostrar às pessoas a crença em Deus. Mas é o legado de amor que aquele indivíduo deixa sobre a terra. Porque aquele legado de amor, aqueles princípios de amor e de ensinamento que aquele indivíduo deixa na sua família, nas pessoas com ele conviveu, vai ser uma presença viva de suas ações, que vão ser perpetuadas por toda uma existência. Então, quando você é uma pessoa que você prega o bem, que você conduz a sua família de uma forma adequada, inclui na sua família princípios
salutares e bons, independente se a sua passagem ela é mais rápida aqui pelo planeta, porque não é o tempo que você vive, mas é o que você faz com esse tempo e a intensidade de como você utiliza esse tempo. Aquilo que você deixa de bom naqueles que ficam vai ser um legado para uma eternidade. E aí a gente estudando até as obras de André Luiz, a gente vê casos de reencarnação de pessoas que voltam dentro do seu próprio âmbito familiar e voltam a vir colher aqueles frutos bondosos que um dia colocaram lá. Então volta como seu próprio bisneto, mas volta para colher aquele fruto de amor que foi plantado ali. A gente fala muito sobre esse momento de encontrar o reino de Deus, esse momento de encontrar a Jesus, e a gente coloca isso muito como se fosse para o dia de amanhã. Esse processo que a gente está passando de transição, como você disse, não começou agora, mas agora deu uma intensificada. A maioria das pessoas puderam se mostrar como elas são. Eu acho que cada vez mais fica... Não sei se você concorda com isso ou vivencia isso no seu dia a dia, mas cada vez mais fica mais difícil das pessoas negarem o seu íntimo. Então, às vezes, a pessoa ela pode tentar fingir que ela é uma coisa, mas o que ela é de verdade acaba se ficando cada vez mais transparente nas suas ações, nas suas palavras. É um momento onde a gente é chamado para fazer o mínimo, que é usar uma máscara e ter um cuidado com as mãos. E o grande questionamento é, se você não tem a capacidade de usar uma máscara para proteger a sua saúde e a saúde das pessoas que você ama, não é verdade? O que é que, se fosse algo que fosse pedido, que fosse de uma profundidade maior, se viesse algo que a gente tivesse que fazer, algo que tivesse uma dedicação espiritual e moral maior, como é que nós não estaríamos? Possivelmente nós estaríamos de uma forma muito pior, porque o que está sendo pedido a gente é empatia. Só que a palavra empatia, ela tem sido muito utilizada de uma forma banal, porque você tem empatia, você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas muitas vezes você só tem a capacidade de se colocar no lugar do outro quando você está no lugar do outro, ou você já esteve no lugar do outro. Dentro do projeto da Agente Regeneração, eu já tive possibilidade de vivenciar 2 casos que eu queria relatar aqui, que eu acho assim, inclusive foi ontem, eu pedi até para adiar a live para hoje, a gente ia fazer uma ação ontem, mas uma foi no Natal do ano passado, onde a gente foi fazer uma ação que envolvia muitos moradores de ruas, idosos, que são pessoas extremas ou deficientes mentais, que são recolhidos em uma casa de apoio que não recebe ajuda financeira. E a gente levou alguns lençóis, uma comida que para a gente simples, a gente pode comer no nosso dia a dia. A gente resolveu fazer isso no Natal. E aí eu vi uma fila de umas 50 pessoas, algumas mutiladas, sem pernas, outras sem a memória perfeita. E nesse momento, o meu mentor chegou para mim e disse uma coisa que eu acho que vai trazer um significado para as pessoas que estão ouvindo aqui, tem muito a ver com esse processo de transição. Ele disse, você está vendo isso aqui, todas as coisas que você passou na sua vida, que poderiam ser coisas de cunho negativo, porque eu tenho, assim, por exemplo, eu tenho 2 tios deficientes mental, a gente teve que conviver desde cedo com eles, entre outras histórias. Foi uma forma da vida lhe preparar para esse momento. Porque hoje você sabe como lidar com essas pessoas. Então eu sempre digo na regeneração que aquilo que lhe feriu nessa encarnação, muitas vezes é a sua tábua de salvação. Basta você ter um olhar diferenciado sobre aquilo. Então se você já passou por uma agressão psicológica, emocional, se você já passou por uma dificuldade financeira, se já passou fome, se você já passou uma discriminação, quando você vê o outro passando por aquele estado, automaticamente sua mente lhe coloca naquela posição. E aí você consegue se ver e realmente ter empatia. E ontem eu até postei aqui no feed
a gente foi fazer uma ação e eu sempre digo às pessoas que as ações que a gente faz de cunho social, ela é uma responsabilidade nossa como cidadão. Então, entregar uma comida, um agasalho, dar algo que a gente possa oferecer para aquele nosso irmão, isso é algo que a gente tem que fazer por uma responsabilidade como cidadão, não necessariamente como uma responsabilidade espiritual. Isso aí é algo que eu tenho que ter minha consciência, que como cidadão, se eu tenho mais, eu tenho que dividir. Entra o espiritual quando você começa a colocar amor, quando você começa a colocar atenção, quando você começa a colocar afeto, quando você começa a entender que não é quantidade, mas qualidade, quando você começa a entender que a regeneração, ela é uma mudança que ela vem de dentro para fora. O encontro das personalidades bíblicas com Jesus, elas se tornavam marcantes, não porque Jesus impunha a elas uma vida ou um modelo de vida, mas porque elas se encontravam com o amor de forma direta. E quem se encontra com Jesus de forma direta, quem se encontra com esse amor de forma direta, é impossível você voltar a ser a mesma pessoa. Você voltar a pensar da mesma forma. Você voltar a agir da mesma forma. Porque como os próprios Espíritos já disseram, as leis divinas estão em nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela vai nos mostrar coisas que os nossos olhos não vão ver. Salatiel, que é meu mentor, ele sempre diz o seguinte: interpretem as coisas com dois olhares. Existe o olhar físico, que é o olhar que você vê as estruturas físicas e as coisas. E existe o olhar espiritual. O olhar espiritual, ele vê tudo com uma profundidade maior e mais abrangente. Então, a dificuldade, se você olha ela, eu passei por um processo bem difícil, e ele disse a mim, ele disse, isso é um acontecido na sua existência, isso não é a sua existência. Então, assim, o problema é um acontecido. E tudo isso, eu estou falando isso por quê? Porque para a gente alcançar um dos melhores, para a gente alcançar vidas melhores, para a gente alcançar patamar maiores, a gente precisa de autoconhecimento. A doutrina, ela traz para você a proposta de um evangelho que deve ser usado. Eu sempre digo, esse evangelho, ele não é um evangelho que ele deve ser usado para ser lido como forma da condenação do outro, para ser lido como forma de mostrar ao outro o que ele deve fazer. Ele é um evangelho que deve ser lido como forma que aquelas palavras adentrem ao meu ser e me mostrem o quanto eu tenho que melhorar, o quanto ainda falta para eu chegar naquele patamar. Eu costumo dizer, a partir do processo de desencarne da minha mãe, falando muito hoje de Salatiel, meu mentor trouxe esse questionamento para mim. E foi uma mudança que eu fiz no grupo Regeneração, que é para a gente não estar dizendo tanto às pessoas que a gente é espírita, mas que a gente está estudando para ser espírita. Por quê? Porque nós ainda estamos tentando aprender a sermos humanos. E você aprender a ser humano é você entender que aquele da sua espécie, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho. Ontem, a gente fez uma evangelização na praça e calhou que eu estava terminando de ler o livro maior, e tem uma parte do livro que faz uma reflexão que todos nós somos chamados ao amor. Todos nós desenvolvemos esse amor de acordo com as nossas capacidades. Alguns de nós temos a capacidade de desenvolver esse amor dentro do nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social. Alguns outros que ainda estão num grau de evolução moral menor vão desenvolver esse amor dentro das possibilidades deles. E aí você pode ver aquela pessoa que é uma pessoa drogada, que é uma pessoa que está naquele sofrimento. E muitas vezes a gente vê até espíritas, que eu acho isso totalmente fora da caixinha, de dizer assim, essa pessoa está aí porque ela em outra vida não soube aproveitar o que a vida. Não é bem assim. A gente sabe que tem espíritos que vêm passar pelaquela necessidade, até por uma escolha,
por uma opção para desenvolver novas características de evolução. E aí aquelas pessoas que não têm nada, por exemplo, mas vai comer. Tem uma senhorinha aqui no centro de Campina que ela é moradora de rua, ela cria 4 cachorros. Então, assim, toda vez que ela come, ela divide aquela comida pouca para aqueles 4, para ela e para mais 4. Isso é uma forma de desenvolver amor, isso é uma forma de regenerar. Às vezes o bandido que está na prisão, ele come, ele fez coisas horríveis, mas aí uma forma dele vivenciar o amor é colocar um pouquinho de comida na cela dele para que o passarinho venha e come e ele tenha um contato com aquele animal. Mas ali ele está aprendendo a desenvolver um amor. Cada um de nós, no nosso passo evolutivo. Porque todos, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. E aí, à medida que a gente evolui e que a gente começa a alcançar esses mundos, a gente começa a mudar muito o nosso potencial espiritual, intelectual e moral de egoísmo. Porque a gente acha que a gente vai buscar uma evolução para a gente se livrar daqui, dizer assim, eu vou fazer tudo que é para eu me livrar. Quando a gente vai ler principalmente as obras de André Luiz, a gente vê que é totalmente diferente. Os espíritos completistas, eles já têm uma visão diferente. Então é aquele espírito que diz, olha, eu não precisava voltar, mas eu quero voltar porque eu quero ajudar fulano. Eu quero voltar porque essa pessoa da minha família ainda não conseguiu entender isso. Eu quero voltar para que eu possa, mesmo passando por dificuldades, eu possa desempenhar isso. Então, o planeta de regeneração, ele apresenta uma porta estreita para que a gente possa entrar nela. Essa porta estreita faz com que, para que você entre nela, você tenha que começar a tirar de você coisas que não fazem mais parte de você. Então, por exemplo, uma gula. Eu sou viciado, que a gente bota o vício das pessoas só como o vício da bebida, o vício do cigarro, né, que é para a gente poder julgar, o vício das drogas, mas tem o vício da maledicência, de falar mal do outro, tem o vício do egoísmo, tem vários vícios aí para a gente trabalhar. Então, quanto mais vício eu tenho, mais, digamos assim, cheio eu sou. E eu não consigo passar por uma porta estreita. Então, vai adentrar esse planeta de regeneração a partir do momento que a gente começa a se desfazer desses vícios. E você não se desfaz desses vícios, não é por um temor, por um medo. Eu acho que o grande potencial da doutrina espírita e o grande diferencial é você não ir para o bem porque você tem medo de que exista um diabo que a gente sabe que não existe. Não é ir para o bem porque eu tenho medo disso, mas é ir para o bem porque eu sei que é o correto. Eu sei que eu estou aqui com esse propósito. Eu estou aqui para fazer algo útil. Então, a grande pergunta que eu queria deixar a todos nós como reflexão é em que patamar o meu espírito se encontra hoje. Eu ainda mantenho o meu espírito lá na questão primitiva, onde é tudo olho por olho, dente por dente, quero a justiça a todo custo, quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Hoje eu já consigo interpretar que aquela minha dificuldade está trazendo ensinamento, eu já consigo ter um pouquinho mais de fé em Deus, hoje eu já consigo olhar para o meu irmão com um olhar diferente, hoje consigo me compadecer com a dor do outro, hoje tenho a capacidade de entender que eu não preciso ser compreendido, mas que eu preciso fazer o certo, porque eu não sei se acontece aí no seu canal, mas aqui acontece. Quanto mais você tenta pregar uma coisa assim mais correta, ou uma ajuda, sempre vem 300 pessoas para julgar, condenar, dizer, criticar. E a gente tem que entender que cada um está num tipo de vibração, num tipo de patamar energético. E não que você seja o melhor, mas quando você começa a ter uma consciência que aquele caminho que você está trilhando é um caminho do bem, que você está semeando uma coisa que vai de acordo com os seus princípios e com essas leis que estão na sua consciência, você deixa de querer ter até a bajulação ou o aplauso de todo mundo. Você começa a entender que essa sua jornada, por mais que ela seja uma jornada coletiva, mas o plantio é livre
e a colheita é totalmente obrigatória. Então, o ser que é inteligente, ele vai querer começar a plantar coisas boas, nem que seja para evitar seus sofrimentos, né? O ser que ele começa a desenvolver sua inteligência, ele vai dizer, eu não, as pessoas me perguntando assim, fulano quer trabalhar no projeto, mas quer trabalhar porque quer aparecer. Eu digo, não importa. Às vezes, em uma visita, você vai ser desenvolvido uma coisa ali em você que vai mudar totalmente a sua vida. Porque, por exemplo, ontem a gente pegou uma mulher, eu postei até aqui o hino dela cantando, ela chegou para mim e ela disse, olha, você conhece o que é o espiritismo? Ela disse, é macumba. Aí eu disse, não, espiritismo, fui explicar a ela. Aí ela chegou para mim, que ela cantou o hino e tal, aí ela disse, olha, eu não quero ser evangélica, eu não quero que ninguém mude minha concepção. Isso é uma pessoa, uma moradora de rua, tá? Aí ela disse, porque eu acredito que minha conexão com Deus é a minha conexão com Deus, independe de religião. E eu acredito que eu estou nesse momento aqui, sofrendo, vivenciando, passando frio, passando fome, porque eu tenho que aprender alguma coisa. Eu tenho que ter um propósito para isso. E aí, se uma pessoa, moradora de rua, sem tanta instrução, né, sem ter o acesso que a gente tem, porque isso aqui, a gente tem muito acesso hoje na internet, a gente tem acesso a livros, a gente tem muitas coisas, e aqui muito é dado, muito é cobrado. E às vezes a gente não para, a gente lê todo dia, mas a gente não absorve para a gente parar e pensar justamente nisso que ela falou. De olhar e dizer assim, tá, eu estou tendo essas possibilidades, estou tendo essas fraquezas, o que é que isso está desenvolvendo em mim, como é que eu vou trabalhar isso, como é que eu vou melhorar. E outra coisa para concluir, que eu faço igual você, quando eu começo a falar, tem que parar. Outra coisa para concluir, que é uma coisa que traz muito os espíritas, as pessoas para o espiritismo, são perdas. Quando você perde alguém, quando você está no processo de luto. E a gente tem que entender que as reencarnações, o espírito ele sempre vai evoluir. Ele pode até estacionar, mas regredir não vai. É uma lei divina, você sempre vai evoluir. E eu sempre digo às pessoas, você perdeu alguém que você amava, que você julgava como uma pessoa boa, ponha na sua cabeça que, como você falou na erraticidade, essa pessoa ela vai continuar a estudar, vai continuar a evoluir, vai continuar a se desenvolver. Você aqui tem o mesmo objetivo. Você tem que transformar aquela dor em luta, aquele luto em luta, você tem que ressignificar, tem que começar a se melhorar, refletir. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você ter a possibilidade de reencontrar o mais rápido possível quando você também sair dessa esfera, para você ter o merecimento de ter esse reencontro de uma forma salutar, você também tem que evoluir. Porque quando você chegar lá, essa pessoa não vai ser a mesma. Provavelmente ela já vai estar bem mais evoluída do que quando ela saiu daqui. Então, todas as bases, todo o espiritismo, todo o cristianismo, tudo que a gente fala vai sempre rodar e vai terminar no amor. Começando o amor próprio, porque quando você se ama, você não se permite passar por algumas coisas, você começa a entender qual deve ser a sua conduta de vida, o que é que você deve se melhorar, o que é que você deve se trabalhar, quais são as suas dificuldades. E a partir desse amor próprio, você começa a levar para o outro. E para concluir a minha fala, uma vez eu fui questionado no centro espírita de uma pessoa sobre, meu filho pergunta isso, eu faço isso, eu falo isso, eu digo isso, aquela indignação toda. Eu disse, a pergunta que você tem que se fazer sempre, quando seu filho questionar ou você for tomar uma atitude, você deve perguntar, o que Jesus faria aqui e agora? Jesus tomaria que tipo de atitude? No mínimo, você vai se calar. Então, você já vai evitar muita coisa. Então, a gente tem que trazer esse cristianismo de volta, porque a gente fala muito que Jesus é nosso modelo de guia, mas muitas vezes pouco a gente quer seguir esse modelo de guia. Então, não é falar, é fazer. E é fazer, você nessa encarnação, você não vai conseguir ser tão bom quanto você queria. Mas se você se esforçar,
você vai ser o melhor que você pode. E muitas vezes o mérito está justamente nesse esforço, né? Não apenas no resultado. Perfeito, Henri. Meus sentimentos, viu, pela sua mãe, tá certo? Mas saiba que, né, não preciso nem falar isso para você, né, que ela tá lá no mundo espiritual, muito feliz pelo filho que ela tem. Obrigado. Eu queria só chamar a atenção aqui para um nosso amigo aqui, chamado Caetano, que é do perfil Manjericão 154. Ele pergunta: os que forem exilados para planetas primitivos irão para o mesmo planeta ou cada um vai para um planeta primitivo diferente? Depende, viu, Caetano? Depende. A gente tem um caso, um case aí muito famoso, né, vamos dizer assim, né, que é os exilados de Capela. Foi um grupo de espíritos que vieram exilados para cá, para a Terra, em gerações diferentes. Não vieram tudo de uma vez, não. Vieram em gerações diferentes. Então, esses exilados, eles vieram para cá e trouxeram muita tecnologia para nós. Muito conhecimento, assim, avançado. Aí, deixaram aí como provas disso toda aquela cultura do Antigo Egito. As pirâmides egípcias, a esfinge, aqueles hieróglifos, né, que é aquela escrita que até hoje assim, ainda é permeada de mistérios, né, de incompreensões, mas a gente vê que tem muita evolução mesmo. Então esses espíritos vieram com conhecimento tecnológico muito avançado, porém a moral deles era isso aqui, ó. Então eles vieram para um mundo muito hostil, que é a Terra primitiva na época, e aprenderam a evoluir essa parte moral. Enquanto, contrapartida, trouxeram tecnologia para a gente, coisa que a gente ainda nem consegue entender. Então, depende. Tem espírito que vai sozinho para o mundo primitivo. E tem aqueles que vão em coletividade, depende das circunstâncias. Então, assim, nem tudo é assim, digamos assim, a ferro e fogo, é aquela coisa assim, cartesiana, vamos dizer. Né? Eu acho que só tem essa pergunta aqui, viu, Henrique? Exatamente. Tem comentários aqui, né? O Felipe Viana, que acho que ele é do Ufologia e Espiritismo, um canal muito bom também. Você falou em Cuba, lá tem uma instituição espírita também, se chama Instituto Amor e Caridade. Aliás, eu queria chamar atenção para isso. O primeiro país com o maior número de espíritas é o Brasil, e o segundo, sabe qual que é? Cuba. Que interessante, né, isso, né? Todas as pessoas mandam a gente ir para Cuba, né? Que legal, né? Chega em Cuba assim, você vai ver lá uma pessoa falando que vai levar o filho para evangelização, aí você vai ver outro falando assim, não, nós vamos fazer a campanha do quilo, nós vamos, né, ver uma palestra espírita, olha que interessante, hein? Que coisa boa. Isso aí são dados da FEB, viu? Que eu tive pesquisando. Deixa eu ver, eu acho que não tem mais. A Kátia Scheffer comentou aqui, né? Eu tenho livros que são Leis Morais da Vida, né? De Valdo Franco e Joana de Ângeles. É muito bom, eu super recomendo. É uma indicação aqui da Kátia Scheffer sobre livros. Bem, eu agora só queria agradecer mesmo essa oportunidade de nós estarmos aqui nessa live, viu, Henrique? Muito obrigado mesmo, viu? E pelas suas palavras também. Nós que agradecemos, é sempre um prazer a gente fazer essa troca de informações. E lembrar as pessoas o seguinte, que as leis de Deus sempre é de amor. Então, assim, quando o espírito ele vai para um planeta, por exemplo, se passa de provas e expiações para um planeta primitivo, mesmo que ele tenha moral baixa, mas ele vai acabar contribuindo com a evolução daquele planeta através de uma tecnologia, de uma ciência. Ele já vai ter uma moralzinha um pouco melhor do que aquelas outras pessoas. Então, ele já vai dar uma contribuição lá também. Então, assim, que a gente tire do espiritismo esses dogmas que a gente faz de outras religiões, como se Deus precisasse punir, Deus precisasse julgar, Deus precisasse condenar. E isso é uma limitação humana, não algo divino. E deixo ao convite, acho que a maioria que assistiu aqui são espíritas, todos nós somos responsáveis por levar essa doutrina para o máximo de pessoas possível, porque nós vivemos em um momento que as pessoas elas sentem muita falta de amor, de afeto, de carinho, e eu acredito que a doutrina ela consola, a doutrina ela traz isso para as pessoas. E, como eu disse, nós não estamos aqui por acaso, cada um com sua missão, não é quantidade do que se faz, mas é a qualidade do que se faz. Então, muito obrigado. E para a gente ainda aproveitar, né, já que a gente lhe convidou, vou pedir para você fazer a prece final para que a gente possa encerrar.
A live vai Uhum. ficar gravada, quem quiser assistir depois, assistam, sigam os nossos Instagrams, sigam os Instagrams aqui também do pessoal que é espírita, porque às vezes cada um aborda mais um tema, e aí você acaba juntando um pouquinho de cada um e gera um crescimento espiritual bacana para todos nós. Beleza. Henri, eu só queria responder aqui a pergunta do Felipe Viana, que a transição planetária ocorre em todos os planetas do universo? Sim, todos os planetas do universo habitados, né? Porque, por isso que existem as 5 categorias de mundos habitados. Allan Kardec falava, deixou bem claro isso aí. Então quer dizer que existem também mundos não habitados. Então esses mundos não habitados, provavelmente eles não passam por essa evolução. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu entendo que a evolução dos planetas está de acordo com os seus habitantes, como nós falamos no início aqui da live. Então é isso. Eu agradeço demais por estar aqui, né, no Regeneração CG, esse canal muito bom, muito instrutivo, com muita sabedoria. Convido a todos, né, para seguir, né, o Regeneração CG e também seguir também nós, canal Somos Underline Espiritismo, nas redes sociais aí, por favor. Então, quando você vai lá, segue, se inscreve, curte, você ajuda o canal a crescer. E tudo que nós queremos, eu e Henri, tudo que nós queremos é divulgar a doutrina espírita, é chegar, fazer com que a doutrina espírita chegue a mais pessoas. Então, quando você faz isso, para você não custa nada, mas para nós ajuda demais quando você faz isso. Você se inscreve, você segue e você curte, né, a página, curte as postagens, tá bom? Então, mais uma vez, eu vou pedir a todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos, e assim vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa reunião, dessa live, agradecer pelos ensinamentos aqui amealhados, agradecer pelas ideias que brotaram, muitas delas vindo de nós, mas também outras vindas de espíritos amigos que estão conosco, nos ajudando, nos protegendo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meus irmãos. Ser conosco, que assim seja. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Sigam nossos canais, compartilhem e, se Deus quiser, em breve faremos novas lives. Muito obrigado. Desculpa por não ter tido a oportunidade de divulgar mais, até porque foi uma semana complicada, mas que Deus continue a lhe abençoar, que seus mentores continuem a lhe intuir para fazer esse brilhante trabalho. Eu que Certo? agradeço. Tchau e até a próxima. Tchau.